Olá, médico veterinário e zootecnista do Rio de Janeiro. Você que se liga no nosso canal do podcast CRMVRJ, a gente hoje recebe duas pessoas, dois ilustres colegas de profissão que são referência para a gente em termos de excelência na vida profissional e na vida pessoal, né? Então hoje a gente está podendo entrevistar aqui a nossa amiga, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a doutora Anelisa Fernandes, e o doutor Rômulo César Spinelli, nosso vice-presidente, doutor Rômulo. Muito obrigado pela vinda. Sei que a agenda de vocês, doutora Ana, é muito tumultuada, só encontrou um tempinho para vir aqui ao Rio de Janeiro e a gente está muito feliz. Oi, Diogo. Oi, colegas, médicos veterinários e zootecnistas. É uma alegria imensa estar aqui na cidade do Rio de Janeiro, prestigiando o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio, né, nas comemorações no nosso dia, do Dia do Médico Veterinário. Nós tivemos uma ação linda, uma participação maravilhosa lá aos pés do Cristo no dia 9 de setembro. Foi um presente que o Conselho do Rio deu a todos nós, médicos veterinários, não é, no nosso dia. Não podia ter homenagem melhor. Vai ficar guardado em nossos corações, Ju. Que legal. Então, só para vocês saberem, colegas, hoje nós estamos gravando esse podcast na Semana do Médico Veterinário, né? Então a gente contou com a presença do Conselho Federal nos nossos eventos, então uma alegria muito grande ter recebido vocês aqui. Obrigado, doutor Romulo, pela presença. Agradeço também o convite. É realmente sempre gratificante participar de um evento como esse no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, né? Onde o Cristo Redentor é a 7ª maravilha do mundo, né? Então foi realmente um espetáculo, né? Uma data realmente comemorada com muito carinho, com muita emoção, com muito companheirismo, né? E que compartilhamos isso com o Brasil inteiro, né? Então, um prazer muito grande de ter aqui seu convite para participar desse podcast, esse bate-papo informal, né? E realmente a gente não... Me sinto muito gratificado, tá, pelo convite. Muito obrigado, doutor Diogo, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor. Na verdade, não é um podcast, é um bate-papo entre amigos aqui, informal, uma coisa, né? bem leve, né? Aliás, Diogo, esse ano a nossa comemoração foi assim especial, né? Porque a gente teve a união de todo o sistema, de todos os conselhos, não foi só aqui no Rio, né? Mas vários monumentos pelo Brasil inteiro ficaram verdes ao longo dessa semana, não só no dia 9, mas cada hora a gente recebe, né, as fotos, os vídeos. Então foi assim uma união completa. Eu acho que o Brasil ficou verde, né, em homenagem ao médico veterinário nessa semana. Isso é gratificante. Você sabe, doutora, que graças à atuação dessa gestão que pôde proporcionar essa união e integração entre os colegas. Isso tudo capitaneado por vocês dois, logicamente, toda a diretoria, conselheiros, mas se não fosse a atuação participativa que vocês também têm com a gente, não seria possível. Isso era uma ideia, uma vontade que a gente tinha já de muitos anos, né, Rômulo? Dessa união do sistema, porque juntos somos muito mais fortes. Então, se cada um caminhar por um lado, a gente não chega a lugar nenhum. Mas se todos nós juntos caminharmos, com certeza a gente vai fazer muito mais. E assim, o que eu percebi pelas mensagens que foram passadas, né, pelo Zap, enfim, os colegas, os presidentes dos conselhos realmente pegaram isso. Né, e você viu os conselhos do Brasil inteiro sendo iluminados, as sedes, né, de verde. Então, assim, isso aqui deu uma força muito grande. E mostra a união, né, da categoria. Mostra a união. E dentro da filosofia nossa de trabalho, né? Quando nós ganhamos a eleição federal, foi isso aí, né? Uma gestão participativa, né? Com a integração com todos os conselhos regionais, né? Isso já começou a acontecer nesse 9 de setembro. Nós queremos caminhar lado a lado, sabe, Diogo? Não está o Conselho Federal à frente, nem atrás, nem os conselhos atrás, nada. Nós queremos caminhar lado a lado, mostrando a união da classe, ou seja, única voz, único pensamento, haja vista que agora a gente, inclusive, nós aprovamos a nossa marca única, né, que todo o sistema, todos os conselhos que compõem o sistema, teremos uma marca única. Então isso também demonstra a força,
né? Bacana. Dessa... E o bom, doutora, que a senhora também tem essa visão por ter sido já gestora do Regional da Bahia, né? Exatamente, e sei essa importância, viu, Diogo? Porque eu sei, por exemplo, e Rômulo também tem isso, os regionais é que estão lá na ponta. E são os regionais que realmente tomam a linha de frente. Então, a gente sabe dessa importância. Então, não pode o regional caminhar para um lado e o federal ir para o outro. É muito fácil estar em Brasília, só baixando resolução para aplicar e deixar os regionais lá, que se resolva com os profissionais e com a sociedade, com as empresas. Não é bem assim. Então, a gente sabe aonde o sapato aperta, meu amigo. Então, a gente trabalha exatamente tentando, mostrando e fazendo esse diferencial, né? Porque eu sei que não é fácil. Em menos de um ano de gestão, posso dar os parabéns para vocês conseguiram mudar em tão pouco tempo essa visão que o sistema tinha do Conselho Federal, doutora. Hoje, inclusive, Diogo, a gente sente que está mais leve, né, a relação, né, os colegas, os presidentes, os próprios colegas, porque não é só presidentes que a gente recebe, inclusive eu quero dizer aí aos colegas médicos veterinários e zootecnistas, que o nosso lema é #gabinete aberto. Então as nossas redes estão abertas, nos mande sugestões, nos mande críticas construtivas, as críticas nos ajudam a melhorar. Então eu acho importante isso. Então, nós lá no nosso gabinete, né, Rômulo, a gente não só recebe presidente, a gente recebe colegas. Tem colegas que chegam lá com 19 itens para conversar. O importante também é que a nossa diretoria, com os conselheiros, a grande maioria já foi presidente. Então, os 4 diretores, né, a Ana da Bahia, eu fui presidente do Rio de Janeiro, o Marcos de Santa Catarina e o José Filho de Fortaleza. Do Ceará. E a plenária, a maioria dos 12 componentes foram ex-presidentes. Então isso ajuda bastante, porque você já sai na frente, né? Você não começa do zero. Então as dificuldades que chegam, os problemas que chegam, já são mais fáceis de ser digeridos, compartilhados entre a gente. Porque nós passamos no nosso estado esses problemas, né? Então a gente sabe o que é isso. Como a doutora Ana falou, onde que aperta o calo. Né? Eu digo sempre assim, antes de sermos presidentes, seja de regional, seja de federal, nós somos médicos veterinários ou zootecnistas. E a gente tem os mesmos anseios, Diogo, dos colegas, as mesmas angústias. A gente vê, a gente sente os problemas, todos os problemas que os colegas apontam, a gente sabe, só que a gente não tem o poder da caneta que nós gostaríamos de ter e que às vezes o colega acha que nós temos. E a gente não consegue caminhar na mesma velocidade, né? Então isso dá uma certa aflição e dá uma aparência de que o conselho não faz nada. Mas não é o que às vezes, muitas vezes, e eu digo sempre, prevalece é a vontade nossa. Porque a gente quer, a gente busca, conversa com o Ministério da Agricultura, conversa com o Ministério da Educação, conversa com todos os órgãos que interagem com a gente. Só que as coisas não andam na velocidade que nós gostaríamos de ter. E isso, às vezes, os colegas que não vivenciam o dia a dia acham que o conselho não faz nada. Entendeu? Então, assim, eu queria até dizer aos colegas, assim, a gente sente essa mesma angústia de vários cursos, a quantidade de cursos que tem, as condições de trabalho. Só que muitas coisas não fazem parte. Nós não temos essa prerrogativa pela própria lei de criação nossa, as nossas prerrogativas, qual é a nossa razão de ser, entendeu? Então, às vezes, a gente não encontra amparo legal para seguir, para poder... Lógico que a gente também não se omite, mas a gente não pode ser o protagonista, entendeu? E a burocracia realmente ela atrapalha, né? Eu imagino você, como presidente do Conselho do Rio de Janeiro, que é da iniciativa privada, que você passa, né? Eu já sou funcionário público, né, na área do Ministério, então eu já sei como é que é isso, né? A coisa é lenta, é demorada para acontecer, né? Nós somos responsáveis, né, pelos nossos atos. Então, as coisas chegam, mas não pode ser amanhã está resolvido, né?
E imagino que você parta na presidência, né? Você deve ter uma experiência aí, deve ser bem tenso, né? Um choque de gerações muito intensa. Agora, doutora Ana, fala um pouquinho da sua trajetória, doutora Ana. Por que ser presidente do Conselho da Bahia e hoje por que ser presidente do Conselho Federal? Depois eu vou passar para o doutor Romulo também. Começou em 1999. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, formei em 1985. De 85, depois que eu saí da escola, da faculdade, até 99, eu me dediquei só à parte acadêmica. Eu não tinha envolvimento nenhum com entidade nenhuma. Em 99, eu fui convidada para ser presidente da Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia. E aí, a primeira coisa que eu fiz, Diogo, como presidente da sociedade, foi ao Mato Grosso do Sul e trazer, naquela época, o COMBRAVET, o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. E aí foi onde tudo começou. Porque abriu minha visão, eu tive contato com vários colegas do Brasil todo, eu tive contato com o sistema, com vários presidentes de regionais, aí despertei. E aí fiquei na sociedade. Quando foi em 2003, o presidente, então, do Conselho da Bahia, nos convidou para integrar a chapa dele, a gestão, como secretária-geral. E aí eu ingressei no sistema como secretária-geral, que é um cargo dentro da diretoria executiva que nos dá uma visão ampla do que é o sistema, do que são os conselhos regionais. E foi assim uma maravilha, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu fui professora, né, durante 34 anos na Universidade Federal da Bahia, na área de anatomia. Então eu gosto de lidar com gente, e comecei a ver que assim, é muito fácil você ficar falando sem você conhecer. Então, eu disse, o conselho não faz nada, Então, eu disse, não, eu vou me juntar para ver o que é, como é, né? E aí fui. E comecei a ver assim, o que eu achava que era correto e o que eu achava que poderia melhorar. E foi assim que a gente foi, né? E aí, em 2006, acabou o nosso mandato e os colegas, você devia sair candidata. E aí, fomos. Houve uns contratempos, né, que não vem ao caso mais, tudo já está no passado. E em 2013, nós ingressamos, né, candidatamos e fomos, naquela época foi uma chapa única, né, e tivemos o apoio da classe e fomos, então, eleitas presidente do Conselho da Bahia. A gente tinha muita vontade de mudar para dar o que a gente está fazendo hoje. Essa participação, essa interação, essa relação de união que a gente achava que naquela época não tinha. Havia uma certa dificuldade para fazer esse fluxo, né, para essa bola girar desse jeito. Então, a gente tinha essa vontade de mudar. Não, a gente tem que mudar, tem que renovar. Eu acho que a gente tem que ter renovação. E aí eu até faço, Diogo, assim, um apelo aos colegas que se interessem pelas suas entidades, seja conselho, seja sociedade, seja academia, participem. Né? É importante isso, a gente precisa disso, porque senão fica sempre, Diogo, as mesmas pessoas, e não tem renovação. Você vai fazer uma chapa, eu não quero, eu não posso, todo mundo é ocupado, todo mundo tem seus afazeres, mas a gente precisa dar. Se a gente quer bem a nossa profissão, se a gente quer melhorar, se a gente quer valorização, a gente precisa também dar um pouquinho de nós para fazer isso, entendeu? Então, foi assim que eu comecei. E não me arrependo, viu, Diogo? Hoje eu faço aquilo que eu gosto, primeiro porque eu amo a profissão que eu escolhi, por amor e por vocação. Né? Então, eu tinha que dar essa parcela de contribuição. Lhe digo, não trabalhei para estar onde nós estamos, mas trabalhei para fazer a mudança. Isso aí eu trabalhei e vou trabalhar sempre, não necessariamente para estar no posto de liderança máxima, mas para estar fazendo algo a mais para as nossas profissões. As duas profissões que estão vinculadas ao nosso conselho. E o melhor de tudo, é feliz. Sou feliz, com certeza. E realizada. Mesmo passando por dificuldades, porque não é fácil, não é? Não só as dificuldades do dia a dia, né, do próprio sistema, da própria posição,
mas também dificuldades pessoais, né, que a gente tem, porque a gente se torna presidente, mas os problemas nossos diários, eles vêm conosco. A pessoa física permanece, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, né? Então, eu estou aqui, mas minha casa está em Salvador, o marido está lá, os netos estão lá, os filhos estão lá, né? Os problemas continuam, né? O WhatsApp aqui faz a interligação e a gente vai. O importante é a gente não desistir, né? E eu digo sempre, o fato de sermos mulher também não muda. A gente eu vim de uma geração diferente, porque hoje geralmente as mulheres, elas primeiro se formam, né? Depois que já têm uma carreira consolidada, que pensam em casar. Eu fui inverso. Eu casei muito jovem, com 21 anos, já estava no 2º ano de faculdade. Depois eu tive filho, eu estava já saindo do 4º ano já, né? Então, assim, eu comecei o inverso. Quando eu fui fazer minha pós, eu já tinha 10 anos de universidade, eu já estava com filho já crescido. Então, quer dizer, crescido não, uma de 15 e um de 10. Então, não foi fácil conciliar isso, sabe? Mas eu disse, olha, eu tenho que... Uma coisa é uma coisa, né? Eu sou mãe, sou tudo, mas eu também tenho a minha profissão. Eu não posso deixar de viver em função, né, da vida familiar. Lógico que família é importante, eu prezo a minha, né, em primeiro lugar. Mas eu consegui, graças a Deus. E eu digo às mulheres que, quando eu vejo, às vezes, uma pessoa dizer assim, eu não vou fazer porque eu tenho... Gente, a gente consegue conciliar numa boa, sabe? Então, eu hoje sou muito feliz, muito realizada e faço aquilo que eu gosto. É um case de sucesso. Parabéns, doutor. Muito obrigada. Parabéns. E o senhor, doutor, conta um pouquinho da sua trajetória de vida profissional. Por que ser presidente do Conselho do Rio de Janeiro? Então, a minha trajetória foi o seguinte: o meu pai era veterinário, né? Meu pai era médico veterinário do Ministério da Agricultura. E desde novo eu sempre acompanhei ele nas fazendas, né, no trabalho dele. E além do Ministério, ele era juiz de exposição agropecuária, principalmente da raça europeia. E certa vez, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, foi em 74, por aí. Ele foi julgar em Goiás, em Goiânia. Foi a primeira vez que eu andei de avião. E foi até um fato curioso, né? Porque falava que avião era igual carro, né? E eu entrei no avião achando que era um carro, né? Quando o bicho subiu, começou a balançar, eu quase morri. Quando o avião subiu, aí meu pai falou assim, rapaz, você para de frear, porque senão o avião vai cair. Tanto que eu trancava a perna, né? E chegando em Goiânia, o julgamento era no dia seguinte. Nós chegamos cedo em Goiânia, sei lá, na parte da manhã. E eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui, né? Ele falou, nós vamos lá na Emater. Eu falei, pai, fazer o que na Emater? Não, vamos lá ver os colegas. Vamos ver os colegas, conversar com os colegas e tal. Não entendi nada, né? Moleque, né? E foi na Emater, né? Tá com os veterinários lá de Goiânia e tal. Tem até um colega dele de turma lá e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Poxa, podia ter ido não existia shopping na época, outro lugar qualquer, centro de arte e tal. Mas eu queria estar com os colegas. E assim, ele tinha esse espírito classista. Apesar de ele nunca ter participado de um movimento de conselhos e tudo mais, mas ele tinha esse espírito classista. E eu peguei isso aí, né? Fiz a UF, me formei na UF. E logo que eu acabei de me formar, em 83, o doutor Aristeu, que era o presidente do Conselho do Rio de Janeiro, me convidou para ser assessor regional da região serrana, né? O Eduardo como assessor regional da região de Campos, lá do Campos, ali Itapiruna, e eu aqui da região serrana. E comecei a fazer eventos, simpósios lá em Friburgo, né, palestras e tudo mais, e me empolguei com o movimento classista, né? Porque eu falo o seguinte, não tem escola, né? Ou você tem esse espírito que a doutora Ana está falando agora, de você se dar, mas não tem uma formação. Aí eu vou ser classista, não. Você está com a pessoa, né? Tem pessoas que têm esse espírito, tem outros não. Daí entrei, né? Fiquei ali e tal, 6 anos, né? Lá na região serrana, mexendo ali e tal. Trabalhava no Senar também. Aí
Depois o Eduardo, o Zander foi ser presidente, me convidou para ser conselheiro. Depois o Eduardo veio, me convidou para ser vice-presidente, né? E a gente começou nesse movimento aí, eu peguei gosto pela profissão, né? Então, assim, eu me realizo muito, né, com os eventos que eu fazia, mais na minha região, né, de levar palestra, conhecimento técnico para os colegas, né? Sabe que o pessoal da roça, né, tem dificuldade para vir no Rio de Janeiro, né? Até hoje, né, tem dificuldade, a gente tem que te encontrar eles, né? Então era legal quando você levava uma palestra de ortopedia, uma palestra de neurologia, uma palestra de podologia, né? E os colegas iam, né? E aquilo foi motivando, poxa, que ficaram contentes, né? E então, assim, minha trajetória foi em cima disso aí, né? Das realizações. E eu também, na época, eu me lembro quando era vice do Eduardo, né? Vice é vice, né? Eu sou vice da Ana, presidente, mas eu nunca fui omisso. A realidade foi essa, né? Eu sempre participei. Eu falei, Eduardo, eu vou ser vice. Então, na época, não tinha, eu chamo aquele retroprojetor, né? Que a gente levava nas costas, que queimava a lâmpada lá, não sei aonde. Pô, onde é que tinha lâmpada? Tinha toda vez no outro município, pegar uma lâmpada para colocar. Depois desmontava aquilo tudo, botava no carro, aquele peso todo, né? Mas sempre participei, né? Sempre ativo, sempre tentando, assim, fazer o melhor para a categoria. E acabei sendo presidente, né? Acabei sendo presidente. Não estava no meu projeto isso aí, jamais, né? Pensei em ser presidente um dia do Conselho do Rio, mas é aquele negócio, quando você entra, é difícil sair. Né? Você entra, você vai naquele negócio assim, os colegas também, né? Começa, pô, não, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, e você está numa onda, e é que você acaba entrando, né? E assim, quando as realizações que a gente fez, né, como presidente, né, aí era em Vila Isabel, né, eu me lembro direitinho que o primeiro lugar que eu participei efetivamente era no Maracanã. O conselho tinha uma sala do Ministério da Agricultura. Cedida, né? Cedida, que o Zander conseguiu na época emprestado. Mas ele sempre falou, vamos ter a nossa sede. Porque amanhã muda a superintendente, muda não sei o quê, nós estamos na rua, e para onde que a gente vai? Nós temos que comprar. Então comprou uma casa em Vila Isabel, né, onde foi a nossa sede, e quando nós mudamos para lá, me lembro direitinho, né, a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro. Eu me lembro que seu pai, tem foto, ele lá limpando com rodo lá. Eu pequenininho com ele lá. Também. Você lá pequenininho? Também. Então eu, papai, a gente limpando com vassoura mesmo, né, porque não tinha dinheiro, né, não tinha dinheiro. A gente chegava assim em novembro, dezembro, a gente botava o dinheiro do bolso nosso para pagar o salário dos funcionários, né, 13º, não sei o quê, porque a anuidade era só em janeiro. Então não tinha dinheiro, né? Era mesmo assim. Isso fez com que a gente cada vez mais se apegasse, né? Porque quando você tem facilidade, é mais fácil, mas quando você sofre, você fica mais, né, assim, envolvido com a coisa, né? E assim, então em cima disso aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, né? Eu me lembro até que é interessante a colega, né, Heloísa Juste, né, que é referência nacional aí, né, em felinos. E a Heloísa sempre fala, Romulo, eu não posso me esquecer. Eu lá na Rural, num banquinho do ponto de ônibus, você vindo com o carro, eu dirigindo o carro, você me pegando para dar palestra em Resende, em Volta Redonda, em Itapiruna. Você não sabe como é que foi importante para a minha vida isso aí. Olha só, a Heloísa hoje que é referência para todos, né? Como é que foi importante a cancha que eu peguei com isso aí de vocês e do Conselho, né? Então, quer dizer, essas coisas, aí você ouve essas coisas, você fica contente, né? Poxa, que legal, né? Eu ouvi isso de uma Heloísa, né? Não tem preço, né? E o Ricardinho fala a mesma coisa. Ricardinho lá da Rural fala a mesma coisa, né? E então essa série de coisas que foi acontecendo é que nos motivou, que nos motiva, né, a fazer alguma coisa pela nossa categoria. Que legal, doutora Ana. Eu lembro, viu, ele agora falou dessas coisas de pegar lâmpada de retroprojetor. Eu, como secretária-geral, quando a gente começou a fazer os seminários de RT, e a gente fazia no interior todo da Bahia. Então eu viajava com a nossa equipe para fazer o seminário. Eu lembro que eu fazia parte da palestra de ética. Mas também eu sempre gostei dessa parte de eventos. Então eu organizava os coffee breaks. Naquele tempo a gente não tinha também recurso para fazer o lanche. Então a gente pegava aquilo que tinha a diária, uma parte da diária, eu ia no mercado,
eu comprava, eu levava minhas coisas da minha casa, os pratos, as coisas para montar. Eu lembro uma vez em Vitória da Conquista, que é no sudoeste da Bahia, e eu estava no Ministério da Agricultura, e eu apresentava o palestrante do seminário, aí eu ia fazer o lanche, aí eu ia para a Copa, aí eu preparava o lanche, aí eu arrumava, depois que acabava o lanche, eu tirava tudo da mesa, varria, aí um funcionário do Ministério disse assim para mim, me desculpe, mas a senhora é o quê? Porque eu já vi a senhora lá dentro falando, a senhora está aqui, eu digo, olha, depende do momento. Neste momento, eu sou de serviços gerais. Eu estou limpando aqui o recinto. Depois eu serei a merendeira, daqui a pouco eu serei uma palestrante, depende. Aí ele deu risada. Mas é isso, a gente tinha esse despojamento, né, Rômulo? E uma coisa assim que eu digo aos colegas, que é uma das maiores gratificações que a gente tem ao assumir esse tipo de cargo, é as amizades. Diogo, tudo passa na vida, né? Mandato vai passar porque tem vigência, mas as amizades, Diogo, que você faz ao longo dessa sua caminhada, poxa, isso não tem preço, meu amigo. Não tem preço. Eu tiro aqui, ó, o Rômulo, o Eduardo, foram pessoas que nós conhecemos nessa caminhada dentro da vida profissional, né, da política profissional. E são pessoas assim que acrescentaram e muito as nossas vidas. Então, eu sou muito grata nesse sentido. E assim, no Brasil todo, por exemplo, hoje eu conheço você, os demais presidentes e os colegas de um modo geral. Então, assim, eu digo, eu não estou só no Brasil. Qualquer estado que eu for, eu tenho alguém, um amigo, um colega que eu possa procurar, um porto seguro que eu posso... Então, isso, para mim, é fantástico. E você agora lembrou uma coisa interessante, né? Polivalente que acaba sendo, né? E uma vez, usando, né, um evento desse aí que eu não lembro que foi, e uma determinada firma, o Coffee Break, né? Ficou de dar o presunto e o queijo lá, pô, né? Tira gosto. E estamos esperando chegar o presunto e o queijo lá, e chegou. Só chegou em peça. Não chegou picado, pequenininho. Chegou em peça e tinha que picar aquilo, né? E eu sou muito desajeitado, né? E o Zander era metódico, né? E com a faca lá, cara, cortando aquilo duro, né, cara? Eu cortava aqueles grandão assim. Zander não pode, rapaz, tem que ser pequenininho assim e tal. Rapaz, aquele ficou com vergão aqui vermelho de tanto com a faca ruim, entendeu? Só que no dia seguinte tá tudo pronto lá pro Coffee Break, né? Então o nego não sabe, um pra trás, o Zander me dando bronca, e Eduardo fazendo bagunça, misturava o queijo com presunto, e Zander, rapaz, estressado, né? Pra poder sair certinho. Quantas vezes você foi ao aeroporto buscar palestrante? Quantas vezes? Quantas vezes a gente vai ao aeroporto buscar palestrante, vai levar para o hotel, vai levar para... Mas isso é muito gostoso, gente. Isso é muito... Então, a gente fez um evento de boiatria em Búzios. Em Búzios, eu participei. Você participou, né? Eu, inclusive, fui antes para ajudar. Eu fiquei na secretaria. Olha só. Entendeu? Então, assim... Foi isso mesmo. E esse de Búzios foi interessante, porque, por exemplo, de pequenos animais, né? Clínicos, você bota 2.000, 1.000 pessoas, fácil, né? Porque é o que está em moda e tal. Mas grandes animais é mais difícil, né? E em Búzios, né? O Búzios tem um chamariz de ser cidade turística, né? Praia e tudo mais. Então, você levar quase 600 pessoas para lá, cara, de grandes animais, é um feito, né? E daí, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Os clínicos sempre tem, né? O laboratório chega junto, para os grandes é mais complicado. E nós falamos, vamos pegar 6 carros públicos, por causa de pedágio. Então nós pegamos 2 carros da UF, chapa branca, 2 carros do conselho que a gente tinha na época, e 2 carros da Secretaria de Agricultura do Estado. Eram os 6 carros chapa branca. E ficou eu e o colega Pizarro, que era do Ministério, na coordenação, né? Então você pensa bem, eram quase 40 palestrantes do Brasil para dar palestra em Búzios sem pegar no aeroporto. Não tinha dinheiro, pô, que Uber, nem pensar em Uber, táxi, nada disso. Só que o colega, às vezes, não sabe, ele só vem dar palestra. Então, vai pegar o cara meio-dia no Santos Dumont. Ele lá da Bahia, não sei onde,
transferia para o Galeão. E o motorista estava lá no Santos Dumont, cara, com um carro chapa branca lá, porque não podia pagar pedágio, né? Porque... O cara ligava, ô Romo, eu tô aqui no Galeão, eu avisei ontem que eu vinha pro Galeão. Cara, mas o cara tá no Santos Dumont. Só que o horário tava corrido, cara. Aí chegava no hotel, rapaz, lá, não gostava do hotel, mudava pro outro hotel. E a gente tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para pagar, né? Mas se virava, né? Se virava. Então, assim, são coisas, fatos interessantes, né? Que fica na memória da gente, né? E foi um sucesso o evento, sucesso, assim, total, né? Veio gente do Uruguai, da Argentina, né? Para esse evento da buiatria, né? Mas, como a Ana falou, então são fatos que acontecem, né? Que a gente fica para a história, né? E que deixa saudade, viu? Deixa saudade. Deixa muita saudade. O cara chega que tá tudo pronto, né? Mas não sabe. Você sabe disso, os bastidores. Você fez evento do Cristo agora, você sabe o que é isso, né? A Dani participou, sabe o que é isso, né? Aí, Diogo, hoje, quando eu vejo o nível que nós chegamos, né? Aonde hoje a gente tem toda uma equipe. Então, a gente vai fazer qualquer atividade, né? Aí temos assessores, o pessoal chega antes. Quando a gente chega nos lugares, já está tudo armado. Eu digo, meu Deus, tudo isso que hoje as pessoas estão fazendo, a gente é que fazia. A gente que carregava, que servia ao palestrante, entrava com água para servir ao palestrante. E hoje a gente tem toda uma estrutura. Mas isso foi amadurecimento, isso foi crescimento, isso foi muito legal, muito legal. Você sabe, doutor Romulo sempre teve esse senso classista, né? Então tem um caos que a gente conta, que a gente é amigo de família, né? Tom fez um evento de Caprino Cultura em Nova Friburgo, cidade natal dele, e convidou minha família para ir. Eu era pequenininho, né? De ter uns 7, 8 anos. E aí, um evento de Caprino Cultura, a minha mãe se encantou por um cabrito que o Romulo estava fazendo na exposição. E minha mãe apurriou o Romulo querendo cabrito. Era o leilão, né? Era o leilão, né? Sorteio, né? Aí o doutor Romulo foi, eu vou arrumar para você. Meu pai, pelo amor de Deus, Rosa, onde eu vou levar esse cabrito? Bota lá na clínica. Moral da história. Romulo liberou o cabrito, conseguiu o cabrito para a gente, um filhotinho. Nós levamos no nosso carro para Niterói. Deixamos esse cabrito na clínica lá durante uns 3 dias, até que a vizinhança começou a ligar. E o cabrito começava a berrar de noite, saudade da mãe, dos irmãos, né? E eu tive que levar para a fazenda. Mas o doutor Romulo sempre esse senso classista, explorando a caprinocultura, que é forte lá em Nova Friburgo. Mas assim, ele sempre foi muito esse olhar carinhoso para com os colegas, né? Nós, quando tinha evento em Nova Friburgo, era engraçado. Porque às vezes disputava para quem ia representar. Porque a forma como era acolhido lá, né? Diferenciado. Aqueles cosméticos de leite de cabra é um sucesso. Então, todo mundo queria ir para Friburgo quando tinha evento no Rio de Janeiro. O Rômulo tá? O Eduardinho está? Então, quem vai sou eu. Então, era assim. Entendeu? Então, são coisas... Só um detalhe. Nesse da Caprinocultura que você está lembrando aí, nós conseguimos uma doação de uns 12 bodinhos, né, que foi sorteado em praça pública, inclusive com a presença do prefeito. Tinha lá 2.000 pessoas lá embaixo, que não criou o botinho, né? E nós fizemos naquele dia, não conseguimos registrar, o maior queijo de cabra do mundo. Né? Eu não me lembro se era 100 quilos, não me lembro qual era o tamanho. Fizemos o queijo com Paulo Cordeiro, que é um dos pioneiros da caprinocultura, o Paulinho, né? Tentamos registrar no Guinness. Só que não tínhamos dificuldade, porque o Guinness é assim, não pode ser 100 quilos e 100 gramas. Né? Se tem um queijo de 100 quilos, tem que ser um quilo de 110 quilos, 115 quilos. Então, nós tínhamos uma diferença pequena. Mas era o maior queijo do mundo naquela época, só não conseguimos registrar no Guinness Book. Aí partimos praça pública lá o queijo, deu um pedacinho para cada um lá e tal, né? Interessante. Legal. E hoje, doutora, assim, hoje, dentro desse cenário todo, por que ter sido candidato a presidente do Conselho Federal, né? E qual o maior desafio que o senhor encontrou durante essa trajetória em chegar até aqui? Nossa, Diogo, a gente, em 2017, buscando esta mudança que a gente tanto almejava, nós concorremos, né, à presidência do Conselho Federal na condição assim, de a gente provocar a possibilidade de um segundo turno, porque até então a gente já tinha tentado algumas vezes, quando eu digo a gente tinha tentado, o grupo que queria as mudanças,
mas a gente não conseguia, porque o colégio eleitoral naquela época não, como é por causa da lei, ele é muito restrito, né? Então são os presidentes de conselhos, são o pessoal que compõe o sistema que vota. Então, em 2017, nós concorremos, fizemos a mudança, conseguimos fazer a mudança, foi o doutor Francisco, na época, que venceu, e aí, em 2020, ele nos convidou para compor a nova gestão dele, o segundo mandato dele, na condição de vice-presidente. E aí, fomos. Mas, assim, a gente tem um espírito aí, assim, classista, não sei se por ser mulher, de ouvir, de conciliar, né? E aí, como vice-presidente, a gente coordenou também um setor que é o Núcleo de Apoio aos Regionais, que é o NAR, que hoje Rômulo, né, que é o vice-presidente que coordena. E isso nos deu um contato muito grande, né, com os regionais. E a gente, por ter sido presidente, a gente sabia também das dificuldades que os regionais passam. Então, isso impulsionou, né, esse contato, e os colegas começaram a talvez enxergar que a gente tinha essa condição de... Porque ser presidente não é só ter boas ideias, não é só ser gestor, lógico que isso é importante, mas precisa ter um pouquinho desse jogo de cintura, de acolher, porque são 27, né, presidentes, cada qual com as suas especificidades, cada qual com suas dificuldades. Tem conselhos grandes, que são capazes, né, mas tem conselhos insuficientes que não têm, e que precisa de um olhar, né, mais cuidadoso. O presidente precisa ter esse apoio. Então, fui convidada, né, e o presidente na época, doutor Francisco, disse: Ana, você tem que ser. E assim, nós já somos maioria como mulheres dentro do sistema, nós representamos 58%, e já estava na hora de uma mulher, né? E como nós já tínhamos passado com a experiência do Conselho da Bahia, e já tínhamos sido presidente, por isso que eu acho importante as pessoas já começarem, né, para não cair de paraquedas, às vezes, na presidência, porque é um desafio grande, mas você conhecer como funciona o sistema, eu acho isso importante. Então, eu já tinha trazido essa bagagem. Só que não é fácil, viu, Diogo? São muitos desafios, porque você lida com vários problemas. Às vezes, você faz um planejamento, você está seguindo, aí surge uma coisa assim inusitada. É um órgão que baixa uma resolução, é um outro conselho de outra profissão que invade a área, são ações dos próprios órgãos com quem a gente se interrelaciona, que também faz alguma coisa que a gente precisa fazer uma intervenção mais... Então, assim, primeiro, a quantidade, né, de cursos que tem no país, as áreas de atuação, que a medicina veterinária e a zootecnia cresceram muito, e aí a gente tem um monte de área que precisa ser olhada também. Então, isso tudo são desafios que nos chegam dia a dia e que a gente precisa, né? E como eu lhe disse, não ocorre na velocidade que a gente queria. Eu digo sempre assim, eu gostaria de ter o poder que as pessoas, os colegas, acham que nós temos, né? O poder da caneta. Eu gostaria imensamente de baixar lá alguma coisa, de ter o poder até de polícia, né, que nós gostaríamos de ter, que os colegas acham que a gente tem. Então, assim, são desafios diários, meu amigo, quando a gente abre o olho de manhã. Eu pego o WhatsApp, que eu vejo assim, eu tenho uma colega que ela manda para mim, ela acompanha, ela é do Ministério, e ela acompanha as publicações do Diário Oficial. Então, quando eu vejo uma mensagem dela, eu digo, meu Deus, que eu abro, foi autorizado um curso não sei aonde. Foi o Ministério que baixou uma resolução mudando não sei o quê. Foi o Conselho não sei o quê que montou uma resolução permitindo que o profissional daquela área ali faça anestesia. Eu digo, meu Deus do céu. Entendeu? Então, cada dia é uma novidade. Cada dia... Eu digo que a gente salva um leão todos os dias, porque matar a gente não vai matar, né? É isso aí. A gente estudou para salvar. Então, a gente salva um leão todos os dias.
Então, os desafios são muitos. E os colegas também, às vezes, confundem, né, a função do conselho. Né? Aqui no Rio mesmo, quando eu fui presidente, né, você é presidente, sabe disso, os municípios aí, né, abrem edital para concurso público com salários irrisórios. Né? Só que o município tem autonomia administrativa. Né? E nós não temos poder de interferir. Né? Concurso público, R$ 2.000, R$ 2.200. Aí o colega acha que o conselho não faz nada. Nós não temos, inclusive, muitos juízes botam lá. Não é competência do conselho cobrar do município. Isso seria de outras instituições de classe, e não nossa. Outro colega não entende isso. Né? Condições ruins de trabalho. Isso é bichar do trabalho, isso não é conselho que tem que ver isso. Né? Acaba caindo em cima da gente. Então, a gente precisava muito assim, de que as outras instituições fossem fortes também. Né? E uma das coisas, né, doutora Ana, do nossa gestão hoje é a aproximação com as instituições. Né, com as academias, com os sindicatos. Nessa trajetória nossa de andar, todo lugar que a gente vai, a gente procura aí no governador, no prefeito, no secretário de saúde, na vigilância sanitária, pedindo até concurso público, que não é a função do conselho, mas pedindo até concurso público, vendo a necessidade hoje que a população tem de uma saúde, né, de uma saúde boa, o pessoal apto para o trabalho, né, porque as doenças estão aí, as toxifecções alimentares estão aí. Né, e isso a gente faz. Né, essa valorização profissional que a sociedade ainda não conhece, que é um trabalho árduo nosso, árduo, né, de vocês também, mostrando aos vereadores, aos prefeitos, ao governador, o que o médico veterinário realmente faz. Né, porque quando eles entenderem isso, tenho certeza que melhores salários surgirão. Né? Você hoje, esses municípios até de pequeno porte, né, fazendo uma inspeção, uma fiscalização, né, antecipada, prevenindo a população de uma doença, de comer um queijo estragado, um pescado, uma carne sem procedência, né, mostrando que se o prefeito ele contratasse o veterinário com salário digno, poderia poupar a população de um problema desse. Né, uma internação. É um investimento. Investimento. Né? Quanto você gastaria hoje aí? Você gasta uma pessoa com uma toxifecção alimentar, com leito hospitalar, com afastamento de trabalho, né? Afastamento de trabalho, né? E com a população apta para o trabalho, né? Com a saúde boa para o trabalho, né? Então, isso que a gente procura mostrar para esse pessoal, né? A importância que a gente tem, que não é só cachorro, gato, boi e cavalo, mas hoje é tudo, né? É a única, né? Saúde única, saúde. Né? E aí agora, inclusive, Diogo, a nossa gestão está focando exatamente nessa comunicação. A gente quer falar para fora. A gente quer falar para fora dos nossos limites. Falar para a sociedade. Então, a gente está focando na comunicação. Nós estamos com uma equipe maravilhosa da comunicação. Então, a gente tem mostrado, né, à sociedade, à classe política, o quão importante é o médico veterinário e o zootecnista, né? Para que a gente existe? Sim. Não é o médico dos bichinhos, né? A gente tem uma série de ações. Por que o zootecnista é importante no melhoramento, na nutrição, na produção? Então a gente quer falar e nós estamos fazendo isso. Inclusive no nosso planejamento estratégico, no nosso planejamento orçamentário, financeiro, a gente tem destinado uma verba exatamente para falarmos para a população. E isso tem trazido resultados positivos. Né? Temos feito interlocuções com órgãos, né, com os quais nos relacionamos. Então, a Anvisa, que é uma caixinha, digamos assim, impenetrável, mas a gente está conseguindo destravar as portas, né, para mostrar a importância de estarmos juntos, né, para melhorar cada vez mais a saúde da população. E o agronegócio hoje existe por causa de nós. Nossa. Está na mão da gente, né? Está na mão da gente, né? Doutor, vou falar um assunto polêmico agora. Vamos lá. Chegam até a gente, enquanto presidente, doutor Romulo, a questão do número excessivo de faculdades.
né? Que hoje os colegas reclamam conosco que está fácil ser médico veterinário. Cursos com valores muito irrisórios, de R$300, R$400 uma mensalidade, mais barato que muito curso de idioma, curso de balé de criança, natação, né? Então, assim, hoje, efetivamente, qual é o papel do Conselho Federal, né, na abertura e fechamento de faculdades? E deixar que a senhora olhasse para a câmera da verdade ali e falasse um pouco para a gente, para os colegas lá na ponta, e o que o Conselho tem feito efetivamente para poder tentar intervir nesse número absurdo, porque isso reflete uma má formação profissional, né, um número excessivo, e que eu sempre falo o seguinte, doutora Ana, a universidade ela não tem que ser para todos, a faculdade, o acesso à faculdade tem que ser para todos. Todo mundo deveria concorrer em condições igualitárias de disputa de estar, mas a faculdade é excelência, é a nata da população, sem pedantismo nenhum, aquela questão só do acesso. E a gente observa hoje que o número está muito fácil, está fácil ser médico veterinário. Tem colega... Banalizou, né? Banalizou, tem colega se formando, doutora Ana, sem palpar uma vaca. Não sabe um cheiro de uma parvovirose, por exemplo. Então, assim, esse colega vai refletir depois nas denúncias éticas nos conselhos, e que a parte mais chata, vocês foram presidente, sabem como que é, o prerrogativo do presidente abrir ou não denúncias de processo ético. Você falou uma coisa agora interessante, o cheiro da parvovirose. O que eu estava visitando o hospital veterinário do Maranhão, hospital público, e quando nós chegamos lá no setor de internamento, o colega que estava com a gente diz assim, nossa, tem parvovirose. Aí eu disse assim, como eu tenho um problema de olfato por causa do formol, eu não senti. Mas ele foi logo dizendo, tem parvovirose. E não é que tinha mesmo? Característico. Então você veja, quer dizer, ele já, pelo cheiro, ele disse, aqui tem. E realmente, quando a gente chegou lá na gaiolinha, estava. Ele disse, está vendo que eu disse que tinha? Eu digo, rapaz... E é o contato, né, que faz... Você não foi EAD não, né? Então, conta um pouquinho para a gente, doutora, o que o Conselho efetivamente tem esse protagonismo de abrir ou não faculdade, e o que o Conselho tem feito para impedir novos cursos de serem abertos, né? Essa é uma preocupação, meu amigo. Se não for uma das maiores, é a maior. Né? A principal. É a principal, porque a gente fica assustado. Infelizmente, Diogo, o Conselho não tem interferência de barrar a criação dos cursos, de novos cursos. Nós fazemos parte, enquanto Conselho, através da nossa Comissão Nacional de Educação, da comissão que aprecia os pedidos, mas só como opinativo, nós não somos deliberativo. Gostaríamos muito de sermos. Tivemos, há algum tempo atrás, com o ministro Camilo, onde nós mostramos o relatório da nossa comissão, 40 cursos, pedidos de autorização de abertura de novos cursos. Nenhum, Diogo, nenhum tinham condições, atendiam as DCNs, as diretrizes nacionais curriculares, nenhum atendia o mínimo necessário. Aí você me pergunta, e aí, foram aprovados? Todos foram aprovados. Então, a gente tem conversado com o ministro, nós temos feito interlocuções, tanto que a gente viu que, algum tempo atrás, a gente não conseguia avançar. Nós tivemos o apoio do Ministério Público Federal por Goiânia e entramos com uma ação onde conseguimos uma liminar impedindo a abertura de novos cursos na área da saúde. Não é? Então, às vezes, a gente vê publicando portaria autorizando, na realidade, não é autorizando a abertura de novos cursos, é o credenciamento dos cursos já existentes. Então, a gente tem feito assim a nossa comissão, e agora o ministro, inclusive, expediu uma portaria proibindo a abertura de novos cursos até se fazer novos, olhar os critérios, né, até março de 2025. Isso foram conversas, foram interlocuções, foram relatórios que a gente também apresentou, não só a medicina veterinária, mas os demais órgãos da área da saúde. Nós temos um problema, Diogo, que ainda nos dificulta muito. É que nós temos uma classificação dentro do Ministério da Educação que nós não somos da saúde.
nós somos agrária. Nós somos saúde para o Ministério da Saúde, mas nós não somos saúde para o Ministério da Educação. Então, quando teve uma portaria que ele baixou, ele elencou algumas áreas e a veterinária não estava. Nós partimos para cima. Por que a veterinária não está incluída? Eles até disseram, a princípio, eles disseram que tinha sido um erro, não sei o quê, que iam incluir. Ficamos super animados, eu saí de lá achando que estava. Aí depois eles ligaram para dizer, porque a classificação nossa vem da classificação internacional, nós não somos da área da saúde. Então, isso dificulta muito essa inclusão. Nós não somos contra a abertura de cursos. Pode ter 1000. Agora, precisa ter qualidade. E a gente fica preocupado não só com a autorização, é acompanhar esse curso, né? Fazer essa avaliação desses cursos periodicamente. Porque a gente sabe que tem cursos que não tem nenhuma área de prática. Não tem uma fazenda, não tem um hospital, o estudante não tem treinamento em serviço. Como é que você pode imaginar? Tem biblioteca. Não tem biblioteca, né? Não tem laboratórios. Então, isso é impossível, impossível. A medicina veterinária é uma profissão que precisa do toque, a zootecnia, ele precisa estar no campo. Não é? Então, assim, é inadmissível que a gente consiga imaginar, como eu vi alunos, né, eu como docente lá da UFBA, eu recebi às vezes alunos que vinham de outros cursos e que me diziam assim, professora, eu usei nesses 2 meses mais o jaleco do que eu usei no ano todo lá na faculdade que eu fazia. Entendeu? Então, assim, é um horror. A gente está assim... Um estelionato educacional, né? É estelionato. Inclusive, é isso que nós temos mostrado a eles. Quer dizer, vendem uma coisa que não é. E depois, o que acontece essa pessoa quando se forma? Não se insere no mercado. Não se insere no mercado. Que aí dá frustração, burnout, dá uma depressão. Frustração, burnout. Por isso que a gente está vendo muitos. Fora os casos que chegam de processos éticos. Sim. Né? De profissionais que fazem coisas assim que a gente nem acredita que isso podia ter acontecido. Então, eu digo assim, ó, quer fazer medicina veterinária? Olha o curso que você vai fazer. Veja se tem a prática, como é que estão os professores. Aí eu fico perguntando assim, será que tem tanta gente boa para ensinar nesses cursos todos que a gente tem por aí? Porque o ser professor, você deve ter uma bagagem a mais, né? Você vai formar pessoas, você vai transmitir conhecimento. Temos tanta gente boa assim? Né? Boa pergunta. Então, eu fico me perguntando muito isso. Só complementando, nós estamos agora dentro do Congresso Nacional, na parte de relação institucional, o Conselho Federal. Então, estamos tentando aprovar agora o exame de proficiência, né? Quer dizer, voltar àquela seleção, como tem na OAB, né? Que a OAB tem porque é ordem, né? Por força de lei, né? Porque nós já tivemos por resolução. Nós tivemos resolução e foi cassado. E está bem encaminhado, né? Porque se nós conseguirmos aprovar o exame de proficiência, automaticamente a gente vai fazer uma seleção. De uma peneira, né? Uma peneira, né? Então, assim, nós estamos muito esperançosos em cima disso aí. Acredito, né, que a princípio vai ser aprovado, né? Logicamente que tem a força das faculdades que tem interesse em manter isso aí, né? Mas é uma briga pesada, não é fácil não, tá? Porque poder econômico, né, interesse outros, mas estamos na briga, né? E só para te dar um dado assim, importante, nós estamos quase pronto com a nossa frente parlamentar agropecuária, né, da medicina veterinária. Frente parlamentar da medicina veterinária. Então, se nós conseguirmos montar essa frente, que está praticamente assim, bastante assinatura já, vai ajudar muito nas nossas brigas dentro do Congresso Nacional, porque tudo é política. A coisa é política, não é nem profissional. Então, se nós conseguirmos botar essa base, nós acreditamos que vão dar um freio nessa bagunça que está hoje aí. E o que consola um pouquinho, que também são outras faculdades também, não é só a veterinária, né? Não, está na medicina, tá? Em todas as virou um comércio. Virou um comércio. Infelizmente, virou um comércio. E eu fico impressionada, porque eu acho que deve ser uma coisa que tem um retorno bem, porque você vê tudo lotado. Você chega nas faculdades, é um monte de
de alunos, né? Então deve ser uma coisa que... Só que precisa o Ministério da Educação observar isso, né? E um dado importante, doutora, né, que acaba que 80% dessa mão de obra vai para a área de pequenos animais, né? E aí incha, eu sempre comento aqui, você vai no Ceasa, tem muita banana, o que acontece? O preço cai, né? Então a oferta né, crescente acaba que banaliza o ato médico, né? Você vê colega publicando, às vezes, preços irrisórios, aí desce a marreta no conselho, conselho, o cara tá botando consulta R$19,90, R$9,90. De repente, gente, é a necessidade do cara também de ter recurso para a família, né? A sobrevivência dele, não justifica, mas explica. Né? Então, assim, esse uso excessivo. A gente vai começar uma campanha agora na nossa rede social, #VET não é só pet. A gente quer mostrar para a sociedade e para os colegas também nas universidades que a medicina veterinária não é só pequenos animais. E né? isso, Diogo, é que faz, inclusive, que outras áreas invadam áreas que são privativas nossas. Quem não dá assistência... Quem não dá assistência perde a preferência, né? Ganha, perde para a concorrência. Não tem um ditado que diz mais ou menos assim? Então é isso, tem áreas de carência. E o que acontece? A população fica em xeque. Porque as zoonoses estão aí. Perfeito. Aí o colega não sabe. Então, ele pega um cabide de emprego, o tema é esse mesmo, vai para a prefeitura dessa aí. Carimbar papel, e está ali a leptospirose, a leishmaniose e tal, e a população desprotegida, porque não conhece. Agora... não conhece, sendo responsável pelo matadouro, pelo sim, entendeu? E a população, os nossos filhos, os nossos netos, nós, desprotegidos. Né? Para o exterior, o pessoal comendo filé mignon, né? Inspeção, bonitinho, e nós aqui comendo carnes, né? Com selo de inspecionado, não inspecionado, que é mais grave. Porque quando você compra um produto que não é inspecionado, o risco é seu. Não, vou comprar esse queijo aqui da Dona Maria, então o risco é meu. Agora, quando eu compro um queijo inspecionado e não é inspecionado, é muito grave. É muito grave. Aí é um risco que o poder público está me dando. Eu estou confiando naquilo ali, mas não é inspecionado. É muito grave. A gente tem um quadro chamado Fato ou Fake, aqui no nosso quadro, e fala o seguinte, as perguntas para os convidados, se é verdade ou se é mentira, né? Então, vou fazer para a senhora aqui. É fato ou fake de que o Conselho de Medicina Veterinária Federal, na verdade, é a favor de abertura de faculdades? É fake. Olha ali para a câmera da verdade ali. Fake. Eu tenho vontade de agarrar o pescoço. Entendeu? A gente vai para cima. Só que é aquela coisa, a gente não tem esse poder, sabe, de barrar, de fechar, de barrar. Mas a gente tem indo em cima e a gente tem estado lá sempre no Ministério da Educação, conversando não só com o ministro, mas conversando com toda a equipe e mostrando a ele o perigo disso, o perigo dessa abertura desenfreada, desse estelionato que faz. Eu não sou contra o EAD de forma nenhuma, eu acho que é uma ferramenta importante, mas ela não pode ser usada dessa forma como estão querendo. Né? Na nossa área é perigosíssimo, isso aí é uma falta de comprometimento do Estado, né, da nação com a população. O risco, né? O risco que está se colocando, que profissionais são esses que nós vamos botar para atender a sociedade? O doutor Romo comentou comigo, quando ele foi a Brasília conversar com os parlamentares, explicando o risco. Né? Não é que a gente está fazendo reserva de mercado. Não. Na verdade, o leite que o neto de um senador toma, né, doutor Romo, é inspecionado com o médico veterinário. Se tiver uma má formação, o neto desse parlamentar pode ficar doente. Pois é. Olha, tem horas que eu até eu digo assim, oh, meu Deus. Eu lembro quando teve aquele problema das casas agropecuárias, né? E que às vezes a justiça dava, eu disse, Deus me perdoe, mas eu gostaria que um filho, um parente do juiz, tivesse um problema para ver se caía a ficha dele ver o porquê que nós estávamos lutando para a manutenção do RT, pelo menos do RT, dentro de uma casa agropecuária. O perigo que ele estava colocando, né, à disposição da sociedade quando ele negava, né, que a gente exigisse o RT naquela casa. Então, é a mesma coisa com relação aos custos. Eu, às vezes, levo para o veterinário, ou eu levo até para o médico mesmo. Eu pergunto assim, você formou aonde? É uma das perguntas que eu faço para o profissional. Aí, quando ele fala,
Eu digo, tá certo. Não falo nada, Aham. mas eu fico, seja qualquer área, qualquer profissional, não estou falando, não é pelo fato de ser pública ou privada, não é isso, nós estamos falando de qualidade, não importa se ela é privada ou pública, o que a gente quer é qualidade, né? Então, o Conselho Federal é radicalmente contra, isso nem existe, nem para dizer assim, a gente é contra até dizer tantos por cento de EAD, a gente acha que não tem que ter nada, porque até mesmo aquelas áreas de humanas, sociologia, administração, precisa ter esse. Como é que você vai fazer uma extensão rural online, se você não tem o contato também com a população? Então, eu mesma, particularmente, sou radicalmente contra, não tinha que ter. Né? Ela pode vir como um reforço, mas substituindo, jamais. Só falou um ponto importante, Dorana, que assim, nas denúncias de processo ético que chegam para a gente observa que a falta de comunicação com o ser humano, né? A falta de comunicação na ponta suplanta muito mais do que os erros técnicos, na verdade, né? Então o colega hoje, de repente, não está preparado para lidar com pessoas. Então o cara, vou fazer medicina veterinária porque eu gosto de animal. O cara desiste. Sai fora. O cachorro não vai claudicando na sua clínica. A vaca não vai magra lá na fazenda. Você tem que ter interrelação com o peão da fazenda. Isso. Com a empregada doméstica que leva o animal no consultório porque a patroa está trabalhando. Falta essa noção de gestão de pessoas. Né? Exatamente. Né? É o que a gente, às vezes, sente isso. E a gente fica muito... falta essa interlocução do profissional com o tutor, com quem está, né, com a pessoa. Porque quem você vai falar é com a pessoa, não é com o animal. É com o animal. Doutor Rômulo, fato ou fake, né? As anuidades que a gente paga, contribui com o Conselho, ele vai uma parte para o Conselho Federal, né? O colega consegue ter acesso a onde está se destinando esse dinheiro, como que é gerido esse dinheiro. É uma pergunta que chega até a gente, né? Que o colega paga a anuidade e fala, estou pagando, mas não sei para onde vai esse dinheiro. Então, um espaço bom para a gente poder abordar isso aí. Você tem o portal da transparência hoje, né? E você é obrigado a ter o portal da transparência, né? O TCU exige, né? As auditorias hoje nem são mais presenciais, né? São auditáveis com os dados que você posta no portal da transparência, né? E uma coisa que te briga muito hoje é isso aí, né? 75% fica com o Conselho e 25% vai para o Federal, né? E que essa anuidade ela volta para o colega, né? De maneira de cursos, palestras, fiscalização, principalmente fiscalização, que é a essência do Conselho de Medicina Veterinária, né? É a fiscalização, né? Então, com carros bons, né? Fiscais preparados, reciclados, que façam fiscalização efetiva, né? Educativa e não punitiva. Educativa e não punitiva, ninguém quer punir ninguém, né? Mas também não é justo que o errado, né, permaneça impune, o certinho, né? Então, assim, e outra coisa, a gente não defende, né, o interesse do profissional. É uma coisa que precisa ficar bem clara. A gente acaba defendendo o profissional porque a gente visa o mal profissional, né, para puni-lo, e o não profissional que não é tratado conosco, mas ele tem que ser encaminhado para os órgãos competentes. Então, isso é competência, sim, do Conselho, de verificar isso. Mas eu sinto também, viu, Diogo, assim, que os colegas comentam muito com relação a o que os gestores... Porque, assim, o nosso cargo ele é honorífico, não existe salário. Eu sou aposentada da universidade, ele é aposentado do Ministério, mas tem outros colegas que estão ainda na ativa, que têm o seu salário, têm seu emprego. Mas a gente vai para o Conselho. Como é que a gente vai para o Conselho? Como é que a gente vem para o Rio de Janeiro participar? A gente vai bancar? Não. Então, existe as chamadas diárias, que é um valor que você recebe, né, o gestor recebe, para fazer a parte da hospedagem, da alimentação, do deslocamento. Isso tem um valor. Quando você vai para uma reunião deliberativa, né, então você tem as plenárias, você tem os julgamentos de processo ético, você tem o chamado que está previsto na legislação, regulamentado pelo Tribunal de Contas, você tem o chamado jeton, né, que é determinado o valor
por causa da regional, com sua capacidade orçamentária, financeira, diz, por quê? A pessoa deixou o tempo dela para ficar, às vezes são processos que têm 1000 páginas, 2000 páginas, sabe o que é isso? Para a pessoa ler, para a pessoa poder fazer pesquisar, fazer um veredito. Você vê relatórios lá de colegas que são verdadeiras aulas. Então, isso aí tem um custo intelectual da pessoa. Então, esses são o que às vezes as pessoas olham e dizem, está viajando, está... Né, a gente vê muito comentário desse tipo. Né? Mas é assim, é custo para manutenção como é que nós poderíamos fazer isso bancando do nosso salário? Não tem como, não é? Ninguém, qualquer um, mesmo as pessoas que não estejam lá, no dia que chegar no conselho, vai sim precisar ter que usar essa verba para isso. Né? A gente não cria, a gente não inventa, a gente não marca reunião por marcar. Né? Então, assim, e está tudo lá no nosso portal da transparência, né? Mostrando... Só complementando, doutor Diogo, esses 3 dias que nós estamos aqui, segunda, terça e hoje, é intensivo. É intensivo, não paramos. Vamos sair daqui agora, vamos para a SNA, na Sociedade Nacional de Agricultura, né? Participar lá, conversar. De lá nós vamos para o Instituto Jorge Vale, conhecer o Hospital Veterinário do Instituto Jorge Vale. À noite vamos para Niterói, comemorando aí o Dia do Médico Veterinário, né? Ontem fomos para o Catete, né? Lá no Museu do Catete, né? Inclusive uma placa lá comemorativa, né? Aí saímos de lá, de manhã fomos estar com o secretário de saúde, né? Então fomos estar com a vigilância sanitária do município, é direto. Então a gente não para. Chega em casa, dorme. Você conhece o Brasil todo. Eu posso dizer que eu estive no Brasil todo. Conhece os aeroportos, de repente. Mas dizer que eu não consigo. Nenhum de nós. Não ninguém consegue. E uma coisa importante, né, doutor Anelise, até olhar para a câmera aqui, qual é a austeridade que nós temos no Rio de Janeiro, o Conselho Federal tem com o dinheiro público, ele é muito sério, né, doutora Ana? A gente tem mais responsabilidade com o dinheiro público que, de repente, com o nosso dinheiro pessoal, né? Quiser ir lá no shopping, comprar 100 mil reais em joia, é seu CPF, é seu cartão de crédito. Eu posso afirmar o seguinte, nós tomamos conta do recurso do Conselho Federal, do Regional do Rio, você e de todos os outros, não como nosso. Porque nosso, a gente faz o que a gente quer. Isso aí. A gente toma conta como dinheiro público. Embora não seja o público em termos de governo, porque a gente não recebe verba nenhuma do governo, mas é o dinheiro dos colegas. E a gente tem muito respeito com esse dinheiro, porque a gente sabe que para o colega, exatamente, para o colega receber é suado. Então a gente tem muito respeito nesse sentido, né, de estar... Muitas vezes a gente até diz, não, isso aí não vamos fazer, porque não tem como fazer, e a gente desiste de uma determinada ação pelo valor, entendeu? Então, e hoje a gente, além de tudo isso, mesmo que não tivesse TCU, não tivesse auditoria... Questão moral, né? É uma questão realmente, né, de moral, de caráter. E a gente procura, né, dentro do possível, os conselhos de classe, sim, você vê, nós trazemos palestras, né, de colegas... Renomados, né? Renomados, de graça. Né? A palestra de um colega desse é um estudo, né? Então, é uma maneira de você devolver essa anuidade do colega parte, né? Além da fiscalização que é feita pelos regionais, mas esse tipo de conhecimento técnico-científico, né? Então, isso aí não tem preço. Né? Agora, Diogo, é uma coisa que eu defendo, e eu acho que isso... Eu dizia sempre na época de professora que quem faz a escola também é o aluno. E eu acho que quem faz também a profissão são os profissionais que exercem. Então, a responsabilidade é de todos nós. Todos nós. Quando a gente se forma, eu deixo de ser Anelisa, você deixa de ser Diogo, deixa de ser Rômulo, e você é médico veterinário, você é zootecnista. Se você faz algo positivo, aí às vezes você fala assim, o Diogo fez. Mas se você faz algo negativo, às vezes não diz o nome ao médico veterinário, generaliza. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande
quando a gente ingressa numa classe profissional. Porque tanto a gente faz com que a classe suba, como também fazemos com que a classe desça. Então eu digo assim, todo profissional tem que ter aquele haste. Precisa ter o A de atitude, né? Tem que ter o C de conhecimento, tem que ter o H de habilidade e tem que ter o E. Ética, nem se fala, mas tem que ter entusiasmo. Sejam, colegas, entusiasmados com a sua profissão, seja médico veterinário ou zootecnista. Faça com amor, que com certeza a gente tem a recompensa da valorização da sociedade, da valorização da classe política, da valorização dos próprios colegas, né, o respeito. Então, isso é importante demais, sabe, Diogo? Doutor Rômulo, a gente está entrando na reta final do nosso programa aqui. Conta para a gente quais são os próximos planos, né, do conselho, da gestão de vocês, os próximos 2 anos, né, que ainda tem... Ainda tem tanta coisa. Dá um spoilerzinho para o pessoal fica preocupado, querendo saber as novidades. Cartão de crédito, doutora Ana, a gente vai poder pagar anuidade? Estamos trabalhando com isso, né, dentro em breve poder dividir no cartão de crédito, até mais vezes. Né? Nós estamos vendo a questão da prescrição eletrônica, estamos trabalhando. Bem adiantado. Já. Coisa boa. Nós já estamos bem adiantados. A Anvisa já abriu já o diálogo com a gente, já recebemos já um documento, né, para a gente ir lá conversar, né? Então está bem encaminhado isso aí. Coisa boa. E a fiscalização, a gente quer dar um novo impulso. Padrão. A gente vê qual é a função do conselho, a fiscalização do exercício profissional. Então, nós queremos focar nesse aspecto. E sempre ser uma fiscalização, como o Rômulo falou, orientativa. Punitiva só em último caso, porque quando não tem jeito, infelizmente a gente tem. Né? Então, a gente está procurando cada vez mais ouvir os colegas, nos aproximarmos cada vez mais dele para mudar essa ideia, né, que eu vou dizer que é uma ideia do passado, porque hoje não é mais assim. Se Deus quiser, a gente vai cada vez mais avançar, de ter essa aproximação, de ter esse diálogo. Então eu convido os colegas, inclusive, a interagir conosco nas redes sociais, mandando sugestões, mandando, né, não só batam, não, mas contribuam. Um carinho de vez em quando nos ajuda, nos motiva. Né? Hoje somos nós, amanhã pode ser vocês. Todo mundo pode, né, estar. E eu até convido que participem, né, que venham. Eu acho que a renovação é importante. Não temos nenhuma intenção de sentarmos na cadeira e ficarmos anos e anos. Isso não é salutar para nenhum. Quando eu olho a galeria dos ex-presidentes, uma instituição com 56 anos, termos 6 presidentes, Diogo, é complicado, né? Então precisa, e eu queria convocar os jovens, né, a participar mais, a interagir. Quando tiver as ações do conselho, tiver as palestras, participe. Às vezes a gente chega no auditório, a gente vê, né, trazemos um palestrante, fazemos uma ação pontual, pouquíssimas pessoas participando. Né? Então, assim, eu quero convocar os colegas para que se junte a nós. Né? Apesar de nós estarmos lá, são 16 que compõem os regionais, mas o conselho não é só feito desses 16. Todos nós temos, sim, uma participação. E você, em cima da pergunta que você fez, né, complementando o que a doutora Ana falou, vai ser gestão participativa, ir de encontro, valorização profissional, né, e também uma fiscalização efetiva. Mais política de classe. Então, esses eixos que nós vamos tentar perseguir, não dá para perseguir e todos. Fortalecer muito as demais entidades. Ou seja, claro, fazer um trabalho, cada qual, como diz hoje, está no seu quadrado. Então, está junto do sindicato, está junto da sociedade, está junto da academia, dos colégios de especialização, da Anclivepa, entendeu? Então, a gente gostaria muito, porque nós achamos importantíssimos o trabalho dessas entidades. E se nós tivermos uma profissão com entidades fortes, com certeza nós estamos agora, muito uma coisa representados. Certa, sem vocês, os regionais, é inviável a realização. Né? Os conselhos profissionais precisam chegar junto desse nosso objetivo aí. Mas eu não tenho procuração, Torrão, para falar em nome dos outros 26 presidentes, mas eu posso falar pelo Rio de Janeiro. A gente sente muito mais
acolhido por vocês. Essa gestão de vocês é uma gestão muito acolhedora, uma gestão que nos ouve, né? Quando a senhora falou hashtag gabinete aberto, é um bálsamo para a gente poder bater lá na porta de vocês, olha, isso aqui não é assim, isso aqui... Com sugestões, né? A gente tem uma troca de experiências muito, muito bacana. Diogo, você vai estar lá nesse projeto Integrar, né? Vocês ainda não foram, mas vocês estão indo, para você ver como que a gente está abrindo, né? E os colegas que hoje são gestores, que têm passado por esse projeto, se sentem acolhidos. Tem colegas que chegaram lá me dizendo assim, nossa, eu vim aqui hoje achando que eu ia sair daqui me sentindo... Ana, só estou vendo como nós estamos ainda precisando, né? Então, assim, nós estávamos mostrando, né, a parte toda de planejamento estratégico, de gestão de pessoas, de fiscalização, de processo ético, né, para aprimorar as nossas ações, para dar um serviço de excelência, não só aos profissionais, mas à sociedade. A sociedade saber, Diogo, eu quero que ela fique sabendo que ela tem um órgão que a protege, né, que são os conselhos profissionais. E a gente quer dar isso, esse retorno, entendeu? E a gente está novamente entrando na reta final aqui do programa. Queria deixar as considerações finais de vocês. Foi um bate-papo leve, doutora Ana? Foi tranquilo? Foi ótimo. Bom, então tá bom. E gostei muito de participar desse podcast, de estar próximo dos colegas, dizerem aos colegas que, como eu já disse no início, hashtag gabinete aberto, pode nos procurar, nos mandem mensagem, interajam conosco nas redes sociais. Hoje nós estamos presentes em todos. Tem redes até que eu confesso que eu ainda sou de uma geração diferente, mas que nós temos uma equipe muito boa que está sempre com esse link, né, nas mídias, e eu fico contente de ver o retorno, porque às vezes até os atuais, os colegas que estão chegando na profissão agora, mostrando que a gente está falando a linguagem deles. Então é muito bom isso. Então eu convido os colegas para estarem conosco nas nossas redes e nos nossos canais. Vamos ter em breve, Diogo, vou dar um spoiler aqui, nós vamos ter em breve uma rádio, né? Funcionando 24 horas, tá? Né? Então, em breve a gente está aí no ar com a nossa rádio CFMV. Viu? Nos aguardem, colegas, que nós estamos chegando, Mas precisamos do apoio de vocês, da compreensão, né? Mas que também nos incitem, nos provoquem, né? Estamos abertos ao diálogo sempre. Que bom. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença, tá? Obrigada a você. Também agradecer aí a oportunidade. Estou vendo o reloginho ali, estamos aqui 1 hora. Parece que estamos 15 minutos, né? Coisa passou rápido. Passa que a gente nem sente. Então é uma oportunidade ímpar, né? A gente falar com a categoria, falar para a sociedade e de parabenizar, né, pela ideia, né, desse podcast, né? Realmente é uma coisa esclarecedora para a população. E como a doutora Ana falou, nós também nos teremos nosso lá em breve, lá em Brasília, né? E colocando sempre o nosso conselho de classe à disposição de todos, né? As sugestões, as críticas, elas são assim muito importantes para a gente direcionar o nosso rumo também, né? Porque às vezes a gente pensa que está no rumo certo, mas precisa de um desviozinho. Então a crítica é importante para a gente corrigir, assim também o elogio é importante para motivar. E convidar para visitar a nossa sede, viu, Isso. Diogo? Nós estamos, a partir de acho que novembro, a gente já está na sede que está reformando, está uma sede acolhedora, está uma sede aconchegante. Então, colegas, indo a Brasília, vai tomar um café lá na sede do seu conselho profissional, né? E nos visitar. Então, esperando. Então a casa é nossa. A casa é nossa, sempre. Todos. Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Gente, muito obrigado pela presença. Sei que a agenda de vocês é muito cheia de compromisso, mas vocês reservaram um espaço para a gente poder conversar, doutora Ana. Muito obrigado mesmo. E, colegas, em nome do Rio de Janeiro, falar que essa gestão do Conselho Federal, a gente não está aqui para rasgar a seda de ninguém, mas é uma gestão que a gente pode ter contato. Uma coisa muito bacana, enquanto presidente, enquanto gestor, a gente ter essa aproximação com o Conselho Federal, que é quem dita as regras que vão regulamentar o exercício profissional do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, ter um olhar carinhoso, um olhar acolhedor dessa gestão do Roma, doutora Ana, faz a gente ter motivação em ser presente, continuar a estar aqui, porque você tem uma gestão lá no Federal que você não tem acesso, você não tem contato,
você perde o entusiasmo, né? Você bate e volta e a coisa não sai do lugar. Então, assim, parabenizar todo o departamento de comunicação de vocês. Excelente, excelente. Vocês estão falando o linguajar que o jovem quer ouvir, né? Sem questões técnicas, uma coisa muito leve, digerível, digamos assim. Parabenizar vocês pela gestão, toda a diretoria, o corpo de conselheiros. E eu fico muito feliz. No dia 9 de setembro, vocês estiveram aqui no Rio de Janeiro, no dia do médico veterinário, dando 27 opções de lugares. Vocês estiveram no Rio de Janeiro. Muito obrigado por tudo. Com todo respeito a você, mas o Cristo Redentor é o Cristo Redentor. Muito bom, muito bom. Gente, agradecer a todos vocês. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, @CRMVRJ. Como a doutora Ana falou, gabinete aberto também aqui no Rio de Janeiro. Mandem críticas, mandem sugestões. De repente, inclusive, doutora Ana, nós estamos mandando para vocês alguns ofícios das comissões com algumas demandas, doutor Romulo. Então, as comissões estão sendo usadas, incitando. E elas são ouvidas, viu, são Diogo? ouvidas. São estudadas, sempre que nós recebemos demandas, seja de regionais ou mesmo demandas individuais de colegas, a gente tem analisado, vendo a possibilidade. Isso é importante, porque às vezes é uma coisa que a gente não percebeu, Isso. entendeu? Então, nos ajudem. Que bom, que bom. Aquele muro de Berlim entre vida Não profissional e o conselho. tem nenhum... Acabou. Nada. Não tem nenhum... Zerou. Zerou. Gente, então muito obrigado. Continue acompanhando a gente e até o próximo episódio.